Você abriria a sua mente e o seu coração para receber uma palavra de um espírito cigano, que nos conduz a reencontrar a nossa essência? É uma pergunta. No dia de hoje, seremos conduzidos a olhar para dentro e reconhecer o Deus que habita em nós. A missão espiritual que cada um traz, o conhecimento ancestral retornando a ti, o símbolo sagrado do vitriol. Topa? Não como um mistério oculto, mas como uma chama a transformar o interior de cada um. Olha, é tempo de despertar a luz que está adormecida dentro de cada um. É tempo de despertar. Olha, se você permitir, fique aqui conosco e vamos juntos aprender com este espírito que conhecemos como Julio Del Toro, que vai falar de um amuleto milenar, o vitriol. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom que estamos começando mais um dia e juntos, desejosos de aprender mais, de se enriquecer mais. Sinceramente, eu desejo na minha vida me tornar mais próspero, mais rico, mas com a consciência de que a riqueza não está apenas em bens materiais. Bem material é resultado de quem rico é de alma. Mas nem sempre aquele que tem bens materiais se enriqueceu na alma. Tem muitos daqueles que se empobreceram com a riqueza da matéria. Mas como nós queremos uma riqueza sólida, consistente, buscamos essa riqueza onde disse Jesus que devemos ter, juntando os tesouros no céu, para que ninguém roube de nós, para que nenhum tipo de traça venha a consumir, para que a ferrugem não corroa. Esse tesouro, de fato, é o conhecimento. Guardar tesouros em nossa mente, em nosso coração. Por exemplo, é um tesouro você poder amar alguém, não é? Não é um tesouro você ter o amor, mas um amor que você fala, eu não sei de onde vem, mas eu amo demais esse ser. Para quem tem um filho, sabe o quanto é gratificante amar, não é? Você sabe, eu sempre disse isso para alguns dos jovens com quem eu trabalho aqui. Eu sempre disse e digo, a gente conhece o que é amor a partir do momento em que temos um filho, que nasce um filho. É aquele amor que você abre mão dos seus prazeres pessoais para exercitar um prazer que é muito maior que qualquer outro que a matéria possa te dar. É o prazer da satisfação de cuidar de uma alma confiada a vós. Então, a proposta hoje é buscar pelo conhecimento esses prazeres maiores, a riqueza do espírito. E quem vai nos falar é Julio Del Toro sobre, olha, eu já ouvi essa mensagem algumas vezes, é muito rica, sabe? É preciso despertar o Deus que há em nós. É preciso conhecer esse poder de Deus em cada um, para que tudo que fora confiado a nós, façamos com que torne-se ouro. Sabe a pedra filosofal? Você já ouviu isso? Você já ouviu falar sobre a pedra filosofal? É aquela pedra que tudo que toca vira ouro. Essa pedra filosofal está dentro de você. E que tal você descobrir essa pedra em você? Para que tudo que for confiado a você, você faça progredir. É esta pedra filosofal. Quando você descobre ela, tudo que você faz tem bons resultados. Agora,
quando você não conhece, não utiliza, e aí tudo parece pesado, parece difícil, parece um fardo. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa prece? Hoje é sábado, segundo dia do mês de agosto, o mês do ritual egípcio. Julio Del Toro vai falar disso, vai falar sobre o vitriol, mas vamos primeiro preparar a nossa mente, o nosso coração com uma prece. A prece de Cáritas, ela é muito bonita, não é? Não é mesmo? A prece de Cáritas é uma prece poema, como eu disse aqui, né? Como eu tenho dito, é uma prece poema ou um poema prece, como você quiser. Mas olha, presta atenção nas palavras contidas nesta prece poema. Eu dedico a você, como você está dedicando esse tempo para sintonizar o Templo Maria Santíssima, eu, representando esse templo, dedico essa prece a você. E assim, que surta o efeito da prece, Senhor, na vida de cada uma destas almas que o Senhor conduziu a este momento, para que estas palavras, elas adentrem não apenas pelos ouvidos, pelo canal auditivo, mas também adentre pela alma. E esta alma possa sentir o quanto de poder ela tem, Senhor, na transformação da sua própria vida. E assim, Senhor, nós dizemos: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas suas provações. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade. À criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força e ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Amém, amém, amém. Olha, é muito bela
essa prece, mas é muito profunda as palavras. Olha, ele diz aqui, ó, dai-nos a fé e a razão. Prestou atenção? Dai-nos a fé e razão. Não adianta você ter fé sem razão alguma. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade. Dai-nos a simplicidade que fará de nossa alma um espelho, olha só, onde se reflete Deus. Então, é fundamental que nós tenhamos simplicidade. Nada dessa coisa de eu sou melhor que os outros, eu sou. Eu sou apenas um servo de Deus que desejo melhorar a mim para melhor agir em prol de quem precisa. Sem hipocrisia, sem falsidade, mas com simplicidade e verdade. Toda pessoa que age na simplicidade e na verdade, tudo que faz germina. Tudo que faz tem resultado. Porque na simplicidade e na verdade, tudo flui. Mas na falsidade e na arrogância, tudo fica pesado. Essa prece é sensacional, não é? É sensacional. Olha, ele diz aqui, dai-nos força e ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Então, progredir significa se aproximar de Deus. Progredir não é conquistar bens, ter poder sobre outras pessoas. Progredir é se aproximar de Deus. Como? Agindo próximo daquilo que o Cristo nos ensinou como deveríamos agir. Se aproximar de Deus é isso. É agir como Cristo. É que quando se fala dessa forma, as pessoas acham que nós somos religiosos, fanáticos. Não é não. O Cristo não trouxe fanatismo. O Cristo trouxe ciência para quem quer. Pela ciência, pela filosofia, pela religião, pela política, poder se aproximar de Deus. Meu irmão. Vamos lá, vamos ouvir esse espírito amigo, Júlio Del Toro, que nos dá uma aula, mas uma aula. Preste atenção na aula desse espírito. Cada espírito na Terra reencarna com uma missão. Mas não é uma missão de criar coisas solamente. Não é uma missão de mostrar e se destacar dos outros. Mas é uma missão de fazer você se enxergar por dentro da tua essência. Para que teus olhos possam enxergar o teu espírito na eternidade que lhe convém. Para que possa compreender o antes e o depois. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Enquanto a tua visão está apenas no presente, tu se preocupa apenas com o pão de cada dia. Mas quando o teu espírito começa a se volver para dentro dele, aí tu encontra Deus dentro de ti. E este mesmo Deus, que disse Jesus que viveria eternamente convosco, para que não mais precisasse nem de templos, para que não mais precisasse de mirar Deus para fora, mas mirar Deus para dentro de vós. Para criar essa condição, estamos ensinando como trabalhar a tua energia, como olhar para dentro de vós. Ramírez trouxe a todos um vitriol. E o que é um vitriol? De onde vem esta palavra? Porque traz a muitos ainda a sabedoria. E porque há milhares de anos, homens se degladiaram para tê-lo, tentando fazer escavações, tentando mexer com relíquias sagradas, para encontrar apenas uma gema, um símbolo, que lhe ajudasse a trazer respostas que lhe ajudariam a manipular fluidos, elementos, fazendo com que ele alcançasse assim a alquimia de Deus. Onde está todo esse conhecimento? Por que ficou tanto tempo guardado e escondido?
porque os homens não estavam preparados ainda para usá-lo. Se trouxesse antes, os homens destruiriam o mundo mais rápido. Se trouxesse a qualquer um, esses qualquer um buscariam apenas poder. Se trouxesse em mãos erradas, os homens não entenderiam e usariam isso ainda com a sua imperfeição para prejudicar uns aos outros. Então foi criado um momento, trabalhado os espíritos, para que eles reencarnassem neste momento da vida, assumindo a sua responsabilidade espiritual de ser também um agente transformador do mundo. Donas de casas, senhores de casas, irmãos que não tinham destaque na sociedade, espíritos que reencarnariam humildemente para entender que as suas missões era de acender na terra a luz do amor, para fazer com que a luz do Cristo se aproximasse mais e assim direcionasse todos os espíritos em seus compromissos. Um vitriol, um elemento de poder, um símbolo sagrado, que junto com a magia da pirâmide, canalizado pela grande pedra que se coloca sobre ela, vai reacender as consciências para a compreensão do verdadeiro mundo, do verdadeiro reino de Deus, onde vai deixar para trás tudo aquilo que não tem valor, onde não vai mais carregar consigo um alforje pesado de sentimentos, de mágoas, de intolerância, de incompreensão. Vai fazer brilhar a essência que o Espírito traz, para compreender o mundo aos olhos de Deus, não mais aos olhos dos homens. Tudo o que está sendo feito, tudo o que está sendo trazido, tudo o que está sendo trabalhado, é para que os espíritos possam se fechar diante da maldade humana, mas se abrir diante do amor de Deus. Perceba que as forças trabalham juntas, quando o propósito é elevado. No dia de Bezerra de Menezes, 12 legiões de cada tribo foi trazido acá, tal qual fez uma vez com as tribos de Judá. 12 tribos se reuniram, fez-se um conselho, e diante desse conselho, na promessa, um testemunho, um testamento, para que pudesse, durante toda a geração seguinte, permear pela terra os ensinamentos de Deus. Num dia que Bezerra estava cá, 12 tribos de ciganos, 12 tribos de índios, 12 tribos de médicos, 12 tribos dos espíritos sagrados, dos conselhos espirituais, se reuniram novamente. 12, 12 e 12. Ao total de 144 novamente. Para ensinar às pessoas o que é fé. Para resgatar nos espíritos o verdadeiro amor de Deus. Para ensinar a não temer o mal, mas combatê-lo com um bom combate, com a espada que não fere o corpo, mas que liberta a alma. À frente, Miguel Arcanjo, para junto desta peleja, novamente resgatar as almas e ensiná-las que somente o amor verdadeiro é capaz de curar, de corrigir, de salvar, de equilibrar, de prosperar. Tá aí, meu irmão. Como disse claramente Júlio Del Toro, cada espírito tem uma missão nesta terra. Cada um. Ninguém nasce aqui simplesmente vai lá, se vira lá. Não. Você nasceu com uma missão. O que é uma missão? É um compromisso que você tem. Um compromisso. Peraí, eu me comprometi comigo de melhorar. Então, a minha missão é melhorar em mim. As minhas ações. Essa é a minha missão. Agora, para eu melhorar, eu preciso, de fato, ter conhecimento de como devo proceder nas responsabilidades que a mim é confiado. E a grande responsabilidade que foi confiada a você, sabe qual é? Viver. Mas viver em sociedade, interagir com as pessoas, compartilhar o que tem,
contribuir com o que pode para que uma sociedade torne-se melhor. Então, meu irmão, você está cumprindo a sua missão de viver, de ajudar os seus filhos, de cuidar de si mesmo. E o máximo que você puder fazer para o bem do próximo, mais te auxiliará a completar a sua missão. Então, caridade, amor, solidariedade, compaixão, ações correspondentes aos ensinamentos do Cristo planetário. Diz Julio Del Toro, os espíritos possam se fechar diante da maldade humana, mas se abrir diante do amor de Deus. Eu grifei essa frase porque me chamou muito a atenção. Que você possa se fechar diante da maldade humana, mas se abrir diante do amor de Deus. Então, se feche para aqueles que vêm querer criticar outra pessoa, abra-se para Deus, abra-se para o amor. Olha, outra parte que eu grifei, ele diz, com a espada que não fere o corpo, mas liberta a alma, trabalhe para vencer as suas batalhas. Com a espada que não fere o corpo, mas liberta a sua alma. É a espada do arcanjo Miguel. Deseja? Então, o convite está aí. Vamos fazer caridade. Vamos fazer da nossa vida uma vida útil a outras vidas. Vamos fazer, sim, com que nossa vida tenha importância às vidas das pessoas que convivem conosco. Olha, a nossa geração vai passar. Você vai passar. Mas o que você vai deixar de legado? O que você vai deixar de herança? Esquece bens materiais. A grande herança que você pode deixar de transformação da vida dos seus é o seu exemplo. Isto é a grande herança. Você quer que a sua geração futura seja melhor? Então deixe essa herança de agir bem, de fazer o bem, de ajudar o próximo. Isso é que vai fazer com que aqueles que vêm pós você possa ter referência boa deixada por ti. Então eu te convido, vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem? Obrigado ao Julio Del Toro, obrigado de coração. Ele falou do vitriol, é um amuleto. Muitos dizem, isso aí é tolice, amuleto não faz nada por ninguém. Não faz mesmo. Mas a partir do momento em que o copo de água está cheio de água e você precisa de nutrir o seu corpo, hidratar o seu corpo, você vai e toma daquela água. O copo é só um recipiente que conduz o verdadeiro valor que é o que está dentro do copo, a água. Assim também são os amuletos, são recipientes que conduz a energia que você precisa. Então, meu irmão, nós temos os nossos, eu tenho o meu aqui, Isso aqui é uma roda cigana. Para que a minha vida não pare. É meu amuleto de progresso, de prosperidade. Eu tenho o vitriol, está no meu altar. Está no meu altar. É um campo magnético que abre portas para eu chegar onde eu quero. Olha só o que diz o Livro dos Espíritos sobre amuletos, talismãs. Vamos lá? A pergunta está na questão 552. Os talismãs, amuletos ou objetos encantados têm o poder de afastar os maus espíritos? Essa foi uma pergunta dentro do conhecimento que naquela época a humanidade tinha, a sociedade tinha, e aí Allan Kardec perguntou a esses espíritos. Vamos lá, a resposta do mundo espiritual? Não. Os objetos por si só não têm poder. Os objetos por si só não têm poder. A força vem de onde? Da fé.
dos bons pensamentos e da ligação com Deus. Se você acredita que algo vai te proteger, isso te faz bem, isso te faz ter bons sentimentos. Ele pode te ajudar, mas o que realmente te protege são as suas ações, sua fé e o bem que você faz. A resposta para mim está corretíssima. O amuleto, ele é um instrumento que estimula você. É, como eu disse, um copo de água cheio do líquido sagrado da vida, para que quando você se sinta sede, você tome daquela água e dê seguimento à sua vida. Pergunta para um viajante do deserto, o que ele mais deseja? Não é um recipiente com água para poder se nutrir? Nós estamos nesse deserto da vida. Então precisamos da água da vida. Então os amuletos são estes recipientes. Bom, Paulo de Moraes está sempre conosco todo final de semana, trazendo aí a sua contribuição aqui no Madrugada com Deus. Meus amigos, o poeta Amaral Ornelas, pela psicografia do Chico Xavier, escreveu um belo poema a respeito da Mãe de Jesus, que começa e termina assim: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. E é para pensarmos. O que seria do mundo se não fosse a missão de Maria Santíssima? Sublime missão. Então, hoje nós falaremos a respeito de Maria. Mas só lembrando que na Bíblia nós encontramos 5 Marias, sendo a mais importante, é claro, aquela que foi a mãe de nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, comecemos por ela. Maria, mãe de Jesus e esposa de José, da linhagem de Davi. Ela é bendita entre as mulheres, segundo a narrativa do evangelista Lucas. Na Bíblia, Maria é mencionada principalmente nas narrativas evangélicas de Lucas e de Mateus. Na narrativa de Lucas, há um foco especial na infância de Jesus e no papel de Maria como sua mãe. Já em Mateus, Maria aparece no contexto da genealogia e no relato da fuga da família para o Egito, evitando a matança dos inocentes ordenada por Herodes o Grande. Assim ele era conhecido, Herodes o Grande. Além das narrativas evangélicas, Maria é mencionada em Atos dos Apóstolos, quando, após a ascensão de Jesus ao céu, ela esteve presente entre os primeiros seguidores do Cristo. Ela fazia parte da comunidade dos cristãos que se reuniam em Jerusalém para orar e esperar o cumprimento da promessa de Jesus, que era o derramamento do Espírito Santo. Esse evento foi importante porque marcou o início da capacitação dos discípulos e apóstolos de Jesus para a sua missão terrena. A presença de Maria entre os discípulos mostrou sua contínua obediência e participação no plano de Deus para a propagação do Evangelho no mundo e a formação de uma nova comunidade, a comunidade cristã. Após o anúncio do anjo, na narrativa de Lucas,
Maria engravidou pelo poder do Espírito Santo e deu à luz a Jesus em Belém de Judá. Ela guardou em seu coração os fatos extraordinários relacionados com o nascimento de Jesus. Ela se admirou de ouvir Simeão que seu filho estava predestinado a ser glória para o povo de Israel e para a ruína e levantamento de muitos em Israel, e que uma espada traspassaria sua própria alma, numa alusão profética à crucificação de Jesus. Ela também esteve no casamento de Caná, ali onde Jesus realizou aquele milagre da transformação da água em vinho. E quando Jesus foi crucificado, ela estava presente. E então, Jesus a confiou aos cuidados de João Evangelista, o discípulo amado. E, finalmente, ela é mencionada com os primeiros cristãos, como dissemos, ali no livro Atos dos Apóstolos. Maria sempre foi retratada nas artes, no cinema, em esculturas, na literatura e também na música, principalmente nas composições de Franz Schubert e Charles Gounod. Que se tornaram peças centrais em celebrações religiosas e concertos pelo mundo. Maria é frequentemente descrita como a personificação da pureza, da humildade e da obediência. Seu papel como a mãe de Jesus a coloca em uma posição única na história, na salvação cristã. Além dessas virtudes, ela é vista como uma mulher corajosa que enfrentou a perseguição e a dor de ver seu filho ser crucificado. A Igreja Católica a considera Imaculada Conceição, o que significa que ela foi concebida sem pecado original. Embora a Bíblia não mencione explicitamente a idade que Maria tinha quando engravidou de Jesus, supõe-se que ela contava aí seus 12 a 16 anos de idade, com base nos costumes judaicos da época. Era comum que as jovens se casassem nessa faixa etária, e isso coincide com o contexto cultural e histórico do período. A morte de Maria não é descrita no Evangelho e sua assunção ao céu é um dogma da Igreja Católica proclamado em 1950 pelo Papa Pio XII. De acordo com a tradição, Maria foi levada ao céu em corpo e alma. Acredita-se que ela morreu de causa natural. Além do cristianismo, Maria é reverenciada no Islã, em que é conhecida como Mariam. O Alcorão dedica um capítulo inteiro a ela, Surata Mariam, no qual ela é mencionada mais vezes do que em todo o Novo Testamento. Os muçulmanos a consideram uma mulher virtuosa e a mãe de um dos maiores profetas, Jesus, ou Isa. Já no judaísmo, Maria não tem um papel significativo, sendo mencionada apenas no contexto histórico como uma judia da época de Jesus.
Maria também é objeto de muitas peregrinações, como ao Santuário de Fátima, em Portugal, e ao de Lourdes, na França. O caso de Nossa Senhora de Guadalupe é um dos eventos religiosos mais venerados no México e no mundo católico. A história se refere à aparição da Virgem Maria ao indígena Juan Diego, em 1531, no Monte Topeyac, perto da cidade do México. Segundo a tradição católica, a Virgem teria aparecido 4 vezes a Juan Diego. Puxa, que pena, hein? Nosso tempo já se esgotou por hoje. Então eu vou deixar para falar das outras Marias no próximo programa, tá bem? Até lá e um fraternal abraço. Obrigado, Paulo de Moraes. Obrigado de coração. Obrigado mesmo. Sabe, hoje neste encontro, neste pequeno espaço de tempo para reflexão diária, nós lembramos do nosso compromisso de alma, assumido antes mesmo de nascer. Cada palavra que ouvimos desse espírito Julio Del Toro foi um chamado à nossa fé consciente, ao amor verdadeiro, o amor incondicional, a verdadeira alquimia do espírito. Então que este símbolo chamado vitriol possa te ajudar, meu irmão, e que seus amuletos de fé possa te conduzir com mais segurança no rumo que você decidiu dar à sua vida. Muito obrigado, Julio Del Toro, Paulo de Moraes, Livro dos Espíritos. Muito obrigado a você que se prontifica a aprender. Deus te abençoe pelo teu ato. E Deus te abençoe pelo ato de compartilhar o pouco que tem com quem nada tem. Por isso a gente convida você, seja um participante do Templo Espiritual Maria Santíssima. Compartilhe o pouco que tem por aquele que nada tem. Então esse trabalho precisa de você porque ele te serve, ele é para você e te convida a fazer parte dele. Ajude esta casa a cumprir esta missão de levar a espiritualidade aos corações, de reunir, reagrupar, redirecionar, reespiritualizar os seios familiares na mensagem do Evangelho do Cristo de Deus na Terra. Esta é a missão desta casa. E eu convido a você, ajude. Amanhã estaremos de volta. Um bom sábado para você. Um bom sábado para você. Que a luz do Cristo esteja sempre a iluminar cada passo em sua vida. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.